Agora nós vamos ver e ouvir sobre o case segurança alimentar e os direitos fundamentais do consumidor com o Dr. Cláudio Bonato, do Ministério Público Estadual. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero fazer saudação, primeiramente, aos organizadores deste evento, pelo tema central, agricultura, desenvolvimento e segurança alimentar. Acho que isso é tudo na nossa vida. Quero saudar os integrantes da mesa, o subsecretário, o engenheiro Rossi, não é? Iberê Rossi, isso? Orsi, Iberê Rossi. Também o médico que falou agora, Diego Facim, parabenizo-os pelo enfoque, nosso mediador, José Mário Santos Guedes. É uma satisfação estar aqui. Alguns poderão estar dizendo, temos um estranho no ninho. Não me considero. Devo ter sido o primeiro promotor de justiça no Brasil em firmar convênios com o CREA, como coordenador das promotorias de meio ambiente e consumidor aqui em Porto Alegre, durante 5 anos, e 2 anos como chefe do Centro de Apoio das Promotorias de Meio Ambiente e Consumidor. Só para os senhores terem uma ideia, pelo sucesso dessa parceria, eu fui convidado para ser um dos conferencistas no Confia em Brasília, em 1994. Lá estavam mais de 1.000 engenheiros do Brasil inteiro, e eu tive a oportunidade e a satisfação de conversar com os engenheiros do Brasil, com os fiscais sanitários, com os médicos veterinários, e sempre tive essa parceria. Esses eventos de segurança alimentar no Ministério Público, sou convidado para todos eles. E muitas vezes sei provocado pelos fiscais, porque me considero uma pessoa que procura estar sempre atento e dar valor àqueles que realmente prestam um trabalho social da mais alta envergadura. A imprensa deveria estar aqui presente para noticiar as coisas boas do nosso país. Eu já não aguento mais ver nas televisões todas que o nosso país só tem cafajeste. E não é assim. Nós temos muita gente boa. Eu ouvi no secretário falar de que parece, e secretário, eu não tenho dúvida, de que leis são feitas para que nada funcione no país, para que os que fazem se aproveitem cada vez mais. Não tenho dúvida disso. Por isso, sempre cito aos meus alunos, eu fico louco quando me chamam de ex-procurador, porque eu tenho vitalicidade no cargo. Eu acho que a vitalicidade no cargo acaba quando se morre. Eu estou aposentado. Apesar de um presidente da República dizer que aposentado é tudo vagabundo, não me considero, porque sou mais da ativa do que muitos da ativa que eu conheço. Secretário, sempre digo aos meus alunos que o professor Capistrano de Abreu, lá com seus 85 anos de idade, numa entrevista coletiva, os jornalistas perguntaram a ele, coloquem no Google, Capistrano de Abreu, frases célebres que os senhores verão que estou falando. Professor Capistrano, quantos artigos o senhor acha que deve ter a nossa nova Constituição? Lá por 46. Quantos artigos? Falavam em 150, 160, 170. Olha, meus filhos, eu acho que a Constituição brasileira precisaria ter só 2 artigos. 2? Os jornalistas apavoraram. Mas quais seriam os 2, professor? Artigo 1º, anote aí, meus filhos. A partir da promulgação da presente Constituição, todo brasileiro fica obrigado a ter vergonha na cara. Muito bem, professor. E o artigo 2º, revoga suas disposições em contrário. É o que está faltando. É o que está faltando para muita gente, que eu não sei como é que consegue olhar seus filhos, seus netos, seus amigos, seus familiares. Eu teria vergonha
de andar na rua. Se 0,01% dessas cafajestadas fosse a mim imputados. Me lembro quando cheguei em Novo Hamburgo, a Constituição brasileira fazendo 1 ano, e eu assumindo uma comarca de um trabalho imensurável. 3 dias na promotoria, a minha esposa me liga, e na saída do fórum, tu podes comprar hambúrguer para as crianças, meu filho com 12 anos e a minha filha com 8. Passei no supermercado, eu vou falar o nome porque não existe mais, Real Castelão, maior supermercado de Novo Hamburgo, e compro o hambúrguer da Mônica. Levo para casa, eu sou promotor, vou saber como é que é. O nosso povo, vejo, eu, promotor, não fui olhar. Agora, imagine o nosso povo. Estou em casa examinando processos, o promotor leva trabalho para casa sábado, domingo, feriado, de noite, leva a vaia dos filhos às sextas-feiras à tarde, quando chega em casa. É assim até hoje, mas foi muito bom na minha vida. A minha mulher disse assim para mim, tu olhaste esse hambúrguer? Eu disse, por quê? Vem aqui, olha o cheiro. Eu disse, ai meu Deus, e estava verde e amarelo, patriota. Vou lá no supermercado. O que eu ia fazer? Eu ia dar uma carraspana no gerente, ia fazer tudo aquilo. Né? Aí eu olhei no relógio, o supermercado fecha às 8, aquela época fechava às 8 horas. Que azar desse supermercado. Eu passei a noite inteira pensando o que queria fazer no outro dia. Pedi para minha esposa guardar no freezer o hambúrguer do jeito que eu comprei. No outro dia de manhã, antes de ir no supermercado, eu fui à unidade sanitária de Novo Hamburgo. Alguns dos senhores devem conhecer. Pedi para falar com o médico-chefe Mauro Beilke. Alguns dos senhores conhecem? Era o médico-chefe da unidade sanitária. E um inspetor sanitário, acho que era essa a nomenclatura, seu Américo, com um termômetro desse tamanho, deixa comigo, doutor, vou lhe acompanhar, onde é que é mesmo? Claro que eu levei o delegado de polícia da cidade junto. Né? Doutor João Bancolini, me lembro até hoje, primeiro delegado de polícia de Novo Hamburgo. Chegamos lá em comitiva no supermercado, eu, delegado de polícia, o médico-chefe da unidade sanitária e o inspetor de vigilância sanitária. O inspetor, com toda aquela prática, foi direto com aquele termômetro. Ih, doutor, eles desligam os freezer. Chegamos lá, acho que era 8h15 da manhã, 8h30, não tinha dado tempo ainda, desligava tudo durante a noite, secretário. Resultado, fechamos o supermercado, recolhemos mais de 800 quilos de produtos de origem animal impróprios ao consumo, mandamos para o IPB, numas 20 caixas de isopor de 1 metro cada uma, enchemos, saiu na capa do jornal, promotor de justiça com 1 semana na cidade, fecha o maior supermercado da cidade. Fiquei 3 anos no Novo Hamburgo, nunca mais tive problema nenhum com ninguém. Porque bastava falar no nome Cláudio Bonato, e esse aí é de faca na bota. Eu só cumpri com o meu dever, só cumpri com o meu dever. Para não dizer que eu sou contra a Constituição, e também deveria ter 2 artigos, apesar de que eu acho lá no âmago que sim. Eu me recordo, porque sou anterior à Constituição, vou fazer 70 anos agora, dia 16 de dezembro, com muito orgulho. Não parece, né? Tem gente que me olha, o senhor vai fazer 70 anos, mas não se preocupe que eu vou até os 100, incomodando, em sala de aula, participando do programa Consumidor em Pauta da TVE, há 8 anos respondendo questionamentos dos telespectadores. Ficou um tempo fora do ar aí por questões que nem vale a pena citar. Os senhores sabem, né? Com todo respeito. Eu me lembro que a sociedade nomeou uma comissão de notáveis para fazer uma nova Constituição, eis que estávamos vindo de um regime que diziam, não sei, eu era muito jovem ao tempo, autoritário, uma Constituição outorgada, vamos fazer uma Constituinte, está bem.
presidente da comissão, senador Afonso Arinos. E nas inúmeras reuniões com juristas, com empresários de escola do nosso país, chegaram à ordem econômica constitucional. Temos que colocar princípios da ordem econômica na Constituição? Sim, vamos colocar. É muito importante isso. Então, coloque aí o princípio da livre iniciativa, escreveram lá no artigo 170, princípio da livre iniciativa. Qual é um outro que é muito importante? Princípio da livre concorrência. Muito bem, coloque aí o princípio da livre concorrência. Muito bem. Princípio da redução das desigualdades regionais. Coloque aí no artigo 170. Princípio da busca do pleno emprego. Muito bem, coloque aí. Princípio da proteção do meio ambiente. Muito bem, coloque aí no 170. E o senador Afonso Arinos coçava a cabeça. Disse, mas vem cá, meus amigos, vocês não estão esquecendo de nada. Hein? O que é, senador? Quem é que move tudo isso? E se esta pessoa não existir, nada se movimenta. Esquecemos, como sempre, né? Então coloque aí, é um princípio da ordem constitucional brasileira, a proteção do consumidor. E colocaram lá no artigo 170, inciso 5. Que, aliás, o agricultor e o consumidor são os mais vilipendiados neste país. Os que produzem alimentos e os que consomem. Tem empresário que odeia consumidor. Ontem eu fui comprar num estabelecimento, eu não vou dizer o nome, mas eu fui comprar num estabelecimento que tem aqui perto do Tumeleiro, num supermercado ali, né, que dali. Aí eu fui lá comprar uma lâmpada. Já vi um senhor reclamando, mas vem cá, mas tinha 2 preços na prateleira, não vale o menor, e eu já estou louco para me meter, estou lá na fila, vale o menor. Aí todo mundo me olha, e eu estou ali na fila preferencial, um caixa só atendendo. Eu não aguentei. Mas por uma loja desse tamanho está vazia, vocês odeiam o consumidor? Aí o gerente me olhou de lá e sumiu. Acho que ele me reconheceu. Resultado, entreguei a lâmpada ali e disse, olha aqui, meus amigos, eu já não gostava muito de vir aqui. Eu vim porque aqui é o único lugar que tem a lâmpada. A minha mulher vai ficar sem lâmpada por Natal, porque aqui eu não volto mais e vou espalhar para todo mundo. Fui-me embora. Essa empresa vai quebrar. Essa empresa vai quebrar. Eles odeiam o consumidor. Por que esse cara veio aqui em vez de ir num tumeleiro? É assim. Tem restaurante aí que a gente entra, parece que chegou um alienígena. Aí não dá. Colocar lá a proteção do consumidor como um princípio basilar da ordem econômica, secretário. Mas o senador Afonso Arinos e a comissão de notáveis, mas será que é suficiente isto? Não vão cumprir. Eles vão cumprir. E o que nós vamos fazer, senador? Vamos colocar a proteção do consumidor entre os direitos e garantias fundamentais. E colocaram, secretário, artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. O Estado, que é aquele Estado que o secretário falou, lato sensu, o poder público, deverá promover na forma da lei a defesa do consumidor. Pronto. Agora, os juristas sabem do que eu estou falando. Há um princípio chamado proibição do retrocesso em matéria de direitos e garantias fundamentais. E que o Brasil é signatário de tratados internacionais. Se nós não cumprirmos os direitos e garantias fundamentais explícitos no artigo 5º, nós vamos sofrer represálias internacionais. Agora, nós somos obrigados, enquanto Estado organizado, a promover a defesa do consumidor. Por isso que eu me emociono ao ver fiscais sanitários falando do trabalho que fazem, dessa parceria com o Ministério Público. Ministério Público, meus amigos, do qual eu me orgulho de pertencer. Eu sou presidente da Fundação de Assistência à Saúde, da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ou seja,
procurador-geral me diz sempre, tu és mais da ativa do que muitos que eu conheço na ativa. Entro lá naqueles prédios a hora que eu quero. Por quê? Porque eu continuo promotor. Eu continuo, só que antes, quando eu via alguma irregularidade, eu prendia em flagrante. Hoje, quando a minha mulher me disse, o curso não está com prazo de validade vencido, eu disse, ai, pega outro, porque eu vou ter que chamar a polícia, ou aviso, a vigilância sanitária. É isso que nós temos que fazer no nosso país. Não querem cumprir a lei? Sofram as consequências, porque a imensa maioria da população cumpre. Eu digo, secretário, médico veterinário, digo, que o inimigo número 1, secretário, e isso nós temos que dizer sempre, o inimigo número 1 do empresário honesto, do produtor honesto, é o empresário, o produtor desonesto. Quem faz esses produtos sem vigilância é o desonesto. Claro que a gente sabe que muitas vezes ele não sabe, mas não pode se excusar, porque ele tem que procurar saber, se orientar, procurar um médico veterinário ou um engenheiro de alimentação para orientá-lo. Nós temos que dar um basta de uma vez por todas no nosso país, de estar dando benesse ao cafajeste e fazendo com que o bom produtor, o ótimo empresário, o ótimo produtor seja abandonado pelo poder público, que sempre dá perdão para aquele que não paga, para aquele que não cumpre com o seu dever. Esses têm que ser denunciados. E os fiscais, eu ouso dizer pela minha instituição, pode contar com o Ministério Público. Se estiverem sofrendo represálias políticas, perseguições políticas, meu telefone celular está lá na portaria. Me liguem anonimamente que eu vou atrás. Nós vamos fazer o país que há muito tempo nós, os nossos filhos e os nossos netos estão a merecer. Muito obrigado pelo trabalho que os senhores fazem e prestam à sociedade. Que Deus os ilumine para que nós possamos construir este país que é a 8ª economia do mundo e que ligeirinho será o berço alimentar do mundo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Muito obrigado ao doutor Bonato, que se notificou por essa defesa do consumidor, e várias dessas operações trouxeram um resultado maravilhoso em termos de saúde da população.